Gente, essa semana eu tive a minha última experiência espiritual com o Senhor. Foi maravilhosa, porque a gente, mesmo convivendo com o Senhor todos os dias, tendo comunhão, a gente descobre que muitas das vezes nós apenas temos um relacionamento, ainda que íntimo e próximo, mas não profundo como nós imaginávamos que tínhamos. E desde que eu me converti, há uns 18 anos, Jesus sempre foi a pessoa da Trindade que eu mais me relacionei. Eu amo Deus Pai, sempre conversei com o Espírito Santo, mas Jesus sempre foi a pessoa com que eu mais me relacionei. Era a pessoa com que eu mais me identificava da Trindade. E eu sempre tive a noção de que eu sempre tive relacionamento com os três, que eu conhecia de fato a Trindade. Mas essa semana a Dani chegou pra mim e disse: amor, eu sei que você ama Deus Pai, que você se relaciona com o Espírito Santo, que você ama Jesus, já teve grande experiência com Jesus, e você sabe que eu tô tendo um maior contato com o Espírito Santo. Eu conheci de fato a pessoa do Espírito Santo nesses últimos dias. E ele tem falado comigo que você ainda não conhece ele na totalidade, na intimidade. Que você apenas conversa com ele, mas você de fato não o conhece. E naquele momento eu reconheci, eu falei: não, eu não conheço de fato o Espírito Santo. Eu já me relacionei muito, me relaciono com ele, mas conhecer a pessoa do Espírito Santo eu ainda não conheço. E aí ela me disse: mas ele me disse que você vai conhecê-lo em breve. Porque a partir do momento que você dá liberdade, que você convidá-lo para que ele possa se apresentar a você, ele vai se apresentar. E da mesma forma que eu vi o Espírito Santo, que ele se apresentou pessoalmente para mim, você vai conhecê-lo. E isso foi em uma noite aqui em casa, há exatamente 2 dias atrás. E aí nós oramos, como nós fazemos com frequência, à noite antes de dormirmos. E uma das minhas orações, dos meus pedidos nessa oração foi: Espírito Santo, a partir de agora eu te dou total liberdade de você se apresentar para mim. Eu quero te conhecer. Porque até aqui eu achei que eu te conhecia. Eu estava vivendo, gente, como o Jó. Ainda que eu tivesse contato, porque Jó disse que ele ouvia falar de Deus, mas eu não somente ouvia, eu tinha contato com o Espírito Santo. Mas eu não tinha tido um encontro com ele, eu não tinha vivido uma experiência pessoal como eu tive com Jesus, com o Espírito Santo. Então eu desejei aquilo. E eu disse para ele: Espírito Santo, eu quero ter um maior relacionamento com você. Eu quero te conhecer como a Dani te conhece. E você mesmo disse para ela que eu vou te conhecer dessa maneira. E uma das maneiras que Deus sempre falou comigo, que Jesus sempre se comunicou comigo, foi através de sonhos. Eu sou uma pessoa que não é de sonhar muito, gente. Eu não me recordo, tirando dessa experiência, eu vou contar agora para vocês, qual foi a última vez que eu tive sonhos. É muito raro. Eu não lembro dos meus sonhos. Certamente eu devo sonhar à noite, mas eu não lembro dos meus sonhos. Hoje é quinta-feira, foi na terça-feira à noite. Nós oramos e de terça para quarta eu vivi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. E eu vou relatar tudo aqui para vocês. Então, como eu disse, a Dani orou, ela declarou que a partir daquele momento o Espírito Santo iria se revelar para mim. Eu aceitei e eu orei e declarei: Espírito Santo, eu quero te conhecer, porque eu não te conheço. Eu achei que eu te conhecia. Eu achei que eu tinha um relacionamento íntimo contigo. Mas até aqui nós estamos tendo um relacionamento um pouco mais distante do que eu imaginava. Mas eu quero te conhecer profundamente. E através disso eu descobri que o meu relacionamento com o Espírito Santo era um relacionamento que a água vinha até o joelho só. Lembra daquela passagem que Deus falou com o profeta para ele mergulhar, e andando e dizendo até onde a água estava batendo? Só que chegou uma hora que ele mergulhou que a água completamente o cobriu. Então o meu relacionamento até aquele momento com o Espírito Santo, o momento dessa experiência que eu vivi, era só, gente, até o joelho. As águas do Espírito Santo vinham até mim, até o joelho. E eu achava que eu estava completamente mergulhado. Mas eu não estava. E aí eu falei: Senhor, então eu quero viver um relacionamento profundo contigo. Fiz essa oração, convidei-o e fui dormir. E nessa noite eu tive um dos sonhos proféticos mais lindos da minha vida. Foi um sonho, certamente durou muito tempo, mas a gente sabe que no sonho parece que tudo é muito rápido. E eu vou relatar para vocês agora. Nesse sonho, eu e a Dani estava, aparentemente era um shopping. E aí a Dani falava: eu quero usar o banheiro. E aí eu dizia para ela: eu também quero usar. E nós dois entrávamos no mesmo banheiro. Que é engraçado, né? Porque geralmente nos shoppings tem o banheiro feminino e o banheiro masculino. Só que nesse sonho, né, entramos os dois. E era um banheiro muito comprido. E logo na entrada tinha muitos espelhos. E aí eu lembro que assim que a gente entrou, eu e a Dani paramos em frente a esses espelhos. E aquilo foi anormal pra mim, porque geralmente a gente já entra pra fazer a nossa necessidade, depois a gente volta pra lavar nossas mãos, né, usar o espelho e depois sair. Só que quando a gente entrou naquele banheiro, no meu âmago, eu senti o Espírito Santo dizendo pra mim: eu vou me revelar pra você agora. E aí eu parei em frente ao espelho, a Dani tava do meu lado nesse sonho,
E ela tava falando comigo alguma coisa, eu não lembro o que ela tava falando. Eu comecei a olhar pra ela através do espelho. Olhei pra frente assim, vendo o reflexo dela. E aí eu lembro que eu falei pra ela, amor, para de falar um pouco. E aí eu olhei pro espelho, olhando diretamente pra Dani. E de repente, o rosto da Dani começou a mudar completamente. E em questão de segundos, a Dani desapareceu. Tanto o rosto dela como ela fisicamente. E a imagem que apareceu pra mim foi de um garoto, de um menino de mais ou menos uns 10 a 12 anos. Ele era meio ruivo, tinha sardinhas no rosto e os olhos azuis. E ele estava usando uma roupa num tom azul também. E quando eu olhei pra ele, ele sorria, gente, mas um sorriso tão lindo, tão lindo. E ele só ficava rindo. Olhava pra mim, ria, ria. E eu comecei a chorar porque eu lembrei exatamente da visão que a Dani disse que ele iria se apresentar pra mim, mas também da imagem que ela tinha relatado aqui no Instagram de como era o Espírito Santo. Então naquele momento eu tive a certeza que ele estava se revelando pra mim daquela forma. E olha que desde o início eu fiquei um pouco desconfiado da maneira e da forma que o Espírito Santo é. Porque, gente, desde que eu me converti, eu já tive experiências com o Espírito Santo, mas eu nunca o vi na forma humana. Todas as vezes que eu estava em alguns cultos, em campanhas, eu sempre vi o Espírito Santo se mover entre as pessoas como um tecido de seda branco. Conforme ele movia, ele sempre ministrava no meu coração que estava curando aquelas pessoas. Mas eu sempre o vi dessa maneira. Eu nunca vi o Espírito Santo de forma humana. Nunca. Já vi Jesus, já vi Deus Pai, mas o Espírito Santo eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha caído em si, que eu não tinha ainda um contato direto, eu não tinha recebido a revelação, eu não tinha o conhecimento de fato de quem era a pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu, naquele sonho, eu me deparei da forma que ele desejou também se apresentar para mim, como de uma criança pura, de uma criança extremamente alegre, ali eu tive a certeza de que aquele era o Espírito Santo, de que ele havia se apresentado a mim da maneira que ele falou que iria se apresentar. E desde esse dia, gente, eu não tenho sido mais o mesmo. Eu tenho desejado cada vez mais me relacionar com ele. Eu não consigo mais ficar sem conversar com o Espírito Santo. Antes eu ficava conversando mais com Jesus. O meu diálogo sempre era mais com Jesus. Mas hoje o meu coração queima para ter relacionamento com o Espírito Santo. Vocês têm noção disso? Olha como conhecer a pessoa do Espírito Santo pode transformar a nossa vida. E hoje tudo que eu faço eu tenho muito temor de que aquilo possa ferir o Espírito Santo. Então eu sempre pergunto, Espírito Santo, você gosta disso? Espírito Santo, você se alegra com isso? Espírito Santo, isso está te agradando? Porque a gente, quando tem um encontro com o Espírito Santo, é como Davi mesmo disse, olha, retira tudo de mim, só não tira a tua presença, só não tira de mim o teu Espírito. Porque, gente, é muito bom, é maravilhoso estar dentro de nós, um ser tão poderoso habitando. Temos o conhecimento desse ser, desse Espírito, da presença desse Deus dentro de nós, da presença do Espírito Santo dentro de nós, como pessoa. Então a gente começa a ter maior sensibilidade, uma maior preocupação, um maior temor em todas as nossas ações, nossas falas, naquilo que nós vamos fazer, com medo daquilo ferir o Espírito Santo. Hoje, qualquer coisa que eu estou fazendo, até mesmo quando eu estou aqui na minha rede social, olhando algum post no meu feed, eu fico preocupado, será que isso aqui não está ferindo o Espírito Santo? Será que essa mensagem não está em desagrado, em desacordo com aquilo que ele deseja para mim, ou com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele ensina? Vem automaticamente. Isso é lindo. E isso é gerado pela presença dele que agora está em mim. Não que antes eu não tinha o Espírito Santo em mim, mas antes eu não tinha um conhecimento de quem era de fato a pessoa do Espírito Santo. Eu estava vivendo como discípulo de Jesus. Tinha a presença de Deus com eles, através de Jesus, o tempo todo. E eles não reconheceram. Não sabiam de fato quem era Deus. E aí eles chegam para Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai. E naquele momento, Deus, através de Jesus, fala, mas eu estou aqui com vocês há tanto tempo e vocês não me reconheceram ainda. Eu tinha o Espírito Santo em mim, mas eu não estava sabendo reconhecê-lo. Eu não estava sabendo discerni-lo, mas hoje eu consigo. Depois desse encontro, eu consigo discernir. Desde que eu tive esse encontro com o Espírito Santo, eu consigo discernir se é Deus falando comigo através da Dani, se é Jesus falando comigo através da Dani, porque antes eu tinha mais essa facilidade de saber quando era Jesus, porque eu conheço Jesus. Mas eu não conhecia o Espírito Santo, foi necessário eu conhecer. Foi necessário eu também ser humilde e reconhecer que eu não o conhecia, que eu tinha contato, mas de fato, na intimidade, no profundo, eu ainda não vivia esse relacionamento com ele. E foi aí que chegou a hora dele dizer, mergulha, Jackson. E eu mergulhei. Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo você possa clamar
para um mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, para que ele te puxe para baixo, nesse rio que é ele, para que você possa conhecê-lo de uma forma mais íntima, mais poderosa. Eu não sei da maneira que ele vai se revelar para você, mas ele vai, se você clamar e buscar. Se você desejar, ele vai se apresentar para você. Ele está sentado, aguardando você convidá-lo. Então, convide hoje, Espírito Santo, se revele a mim. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu quero saber quais são as suas vontades, qual é o teu desejo, qual é o teu querer, quais as coisas que você gosta em mim, quais coisas também que você não gosta. Porque certamente, gente, muitas das coisas que até aqui eu acreditava que poderia ser da vontade dele, ele vai começar a me dizer, não, não é isso. Ele vai me direcionando. Porque de fato agora eu estou conhecendo quem é a pessoa do Espírito Santo. Então muitas coisas que eu acreditava, que eu tinha para mim a certeza de que de fato era o que ele gostava ou não, pode ser que daqui a pouco mude. Como tem coisas que eu já estava sendo convencido por ele e eu não tinha noção que era ele. Porque Deus nunca vai deixar, vou dizer o testemunho aqui, de que almas sejam alcançadas através da sua vida por uma vaidade tua. E só quem faz isso, só quem convence um homem é o Espírito Santo. Dias atrás eu postei um vídeo e um dos testemunhos do vídeo que eu postei, que foi sobre arrebatamento, foi de uma moça que disse, Jackson, esse vídeo falou poderosamente comigo. E eu queria muito que minha mãe ouvisse esse seu testemunho. Mas eu não posso mandar esse vídeo para ela. Porque a minha mãe ela é extremamente religiosa. Quando ela abrir esse vídeo seu e ela ver você com esse piercing, na hora ela vai fechar o vídeo, ela não vai mais ouvir, ela vai fechar o coração para ouvir isso. E uma das coisas que eu percebi na minha resposta para aquela moça e também daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi: eu não posso deixar que uma vaidade ou um desejo meu impeça com que pessoas sejam salvas. Naquele momento, o Espírito Santo ministrou no meu coração: você acha que uma vaidade sua é maior do que uma alma sendo salva? Jamais. E aí, eu refleti dentro de mim e cheguei a exatamente essa conclusão. Qual a importância disso? Porque para mim o foco sempre foi alcançar almas. Então, por causa de uma vaidade minha, por causa de algo que eu goste, eu vou deixar de alcançar almas para o reino? Isso vai ser mais importante do que o reino de Deus? Não, não vai. Então, na mesma hora, eu falei, amor, tira para mim. Porque eu jamais vou deixar de alcançar, através da minha vida, almas para o reino, por conta de uma vaidade minha. E eu tirei naquele momento. E aí, depois dessa experiência, foi que, de fato, o Espírito Santo revelou: eu te chamei para um propósito, para que você seja um ganhador de almas. Então, você não pode deixar com que vaidades, luxos, vontades suas sejam maiores do que a minha vontade, que é de alcançar almas para o reino. Então, gente, muita coisa está mudando e eu creio que muita coisa vai mudar na minha vida ainda. Depois de eu ter tido esse contato, de eu ter conhecido a pessoa do Espírito Santo. Eu vou ter muito mais contato e mais revelações de quem ele é ainda. E é só o início. Mas está sendo maravilhoso. E eu quero profetizar através dessa palavra que você vai ter um encontro verdadeiro com a pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e que você vai ver o quão maravilhoso, o quão agradável, o quão bom é ser guiado pela pessoa do Espírito Santo. Você vai ver como teu coração queima cada vez mais pelo céu. Como teu coração deseja cada vez mais se relacionar com a Trindade. Como teu coração deseja cada vez mais ser noiva de Cristo. Porque é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que prepara nós como igreja, como noiva, para nos encontrarmos com Jesus. Então, há um preparo. Há um preparo, ele está preparando a igreja. Então, eu estou sendo preparado. Estou começando a me preparar cada vez mais. E eu tenho certeza que a partir do momento que você tiver encontro com ele, muita coisa vai mudar na sua vida. Não é você viver uma escravidão, não é isso, gente. É que o Espírito Santo ele é tão maravilhoso na forma que ele convence e fala conosco que as coisas que você renuncia, que você deixa pra trás, não faz nenhum sentido mais. Olha aqui. Pra mim, não faz mais nenhum sentido eu estar usando um piercing ou não. O que importa pra mim é eu conhecer o meu amado, é conhecer o Santo Espírito do Senhor, é ter relacionamento com Ele e estar sendo preparado para, como noiva, me encontrar com Jesus, que é o meu noivo. Amém? Então é isso, que esse vídeo edifica a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.